Olá, meus amados, tudo bem? Boa tarde. Meus queridos irmãos brasileiros, patriotas e estrangeiros que aqui vivem no Brasil, e os meus irmãos brasileiros que vivem no exterior. Meus amados, no meu entendimento, eu, Dr. Paulo Roberto Rosena, advogado aqui em São Paulo, no meu entendimento de saber jurídico, conhecedor e experiente de vida, quero dizer o seguinte: eu sou de linha conservadora. Agora, não é porque eu tenho um candidato que eu voto nele, que ele vai me indicar um candidato de esquerda, envolvido com a esquerda, envolvido com as atrocidades contra o povo, que eu vou votar naquele candidato, porque aquele candidato que eu voto me indicou. Me desculpa. Não vote em candidato que o seu político de estimação lhe indicou. É uma perca de tempo. Você não sabe o que acontece nos bastidores da política. Quando eu falo que a política é uma das maiores organizações criminosas que existe no mundo, e principalmente no Brasil, que é um país de cleptocratas, governo de ladrões, eu te garanto que eu estou certíssimo do que eu estou falando. Estou falando corretamente o que é verdadeiro. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, os políticos brasileiros não sabem o que é ser de esquerda, não sabem o que é ser de direita, não sabem o que é centro-esquerda ou centro-direita. É tudo farinha do mesmo saco. É um bando de vagabundo oportunista, com algumas exceções, tirando vantagens em cima do povo. Será que você vai aceitar ser massa de manobra? Porque aquele político que você confia te indicou para você votar em um candidato de esquerda? Me desculpa, sinceramente, eu jamais faria isso. O que eu quero dizer? Aqui em São Paulo, nós temos quem? Candidatos Ricardo Nunes do MDB, apoiado por Tarcísio de Freitas, que se declara que é de direita, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu entendo que é conservador, mas não é porque Jair Bolsonaro está pedindo em Tarcísio de Freitas para que eu venha votar em Ricardo Nunes que eu não vou fazer isso, porque eu conheço quem é Ricardo Nunes. Ricardo Nunes nunca foi pactuado com a direita. O que tem aí é um bando de oportunista se declarando ser de direita, mas na realidade são oportunistas que estão se aproveitando da situação, achando que os eleitores de Bolsonaro são gado, são burro, são massa de manobra e que vai votar em Ricardo Nunes. Não vamos. Nós não vamos votar em Ricardo Nunes. Com o devido respeito, nós vamos ganhar as eleições do primeiro turno com Pablo Marçal, prefeito de São Paulo, 28 PRTB. Pablo Marçal, 28 PRTB, prefeito de São Paulo. Vamos liquidar a fatura no primeiro turno. Não vote em candidato que o seu político de estimação lhe indicou para votar. Eu me sinto estarrecido, eu me sinto perplexo, eu me sinto assim, encostado na parede, em ver um candidato que eu lutei tanto por ele nas campanhas políticas, que foi Jair Bolsonaro, com todo respeito, eu continuarei votando em Bolsonaro. Eu voto em Bolsonaro e continuarei votando em Tarcísio de Freitas. Mas eu lhe digo, eu não vou votar jamais num candidato que o presidente Jair Bolsonaro e o Tarcísio, governador, está indicando que é o Ricardo Nunes. Com o devido respeito, eu não voto, está na cara que é uma jogada. Ah, mas você vai deixar o Boulos ganhar, a esquerda ganhar? Queridos, nos bastidores tem jogo de interesses. Pode o presidente Jair Bolsonaro achar ruim comigo, Tarcísio de Freitas achar ruim comigo? Eu sou um eleitor dos dois, fiz campanha gratuita para os dois.
mas eu não voto em Ricardo Nunes. Não voto e peço para que vocês não votem em Ricardo Nunes. Eu estive na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, a Paulista inteira, se você perguntar, todos decretaram que o voto é em Pablo Marçal. Porque, meus amados, ninguém vai bater em árvore que não dá fruto. Ninguém vai bater em ninguém que não esteja dando fruto. O Pablo Marçal, ele dá fruto. Ah, sargento, doutor, por que você está pedindo voto para o Pablo Marçal? Porque eu tenho certeza que quem é Ricardo Nunes, quem é Guilherme Boulos, quem é Tabata Amaral e os demais candidatos. Você não tem um único candidato de direita conservadora a não ser o Pablo Marçal. Não sou cabo eleitoral de Pablo Marçal, não. Eu estou lhe dizendo que eu não voto em candidato indicado por aquele que eu voto. Por exemplo, eu voto em Jair Bolsonaro, eu voto em Tarcísio de Freitas e voto em Pablo Marçal. Agora, não é porque o presidente Jair Bolsonaro está pedindo para que você venha votar em Ricardo Nunes, ou o Tarcísio está pedindo, que eu vou votar. Jamais eu vou fazer isso, nunca. Eu tenho liberdade do meu voto e você tem que ter liberdade do seu voto. O Pablo Marçal vai fazer a diferença em São Paulo. É um absurdo que eu estou vendo isso daí. Sinceramente, eu estou quase perdendo a confiança. Como que eu vou acreditar que o meu presidente, o melhor presidente da história do Brasil, Jair Bolsonaro, está dando um apoio ao MDB de Michel Temer, que indicou o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal? Um partido que sempre andou com uma esquerda? Um partido como o Partido Liberal 22, que foi envolvido no mensalão, no escândalo, primeiro escândalo que teve no Brasil pelo PT? Partido Liberal sempre andou junto com o PT. E eu te falo que foi o meu primeiro partido que eu me filiei. O Partido Liberal sempre andou com o PT. É partido de esquerda disfarçado de direita. Digo sem medo de errar. E se você está achando ruim, eu provo para você a verdade. É um absurdo que eu estou vendo. Só existe um partido de direita no Brasil. É o PRTB. É por isso que bandidos se infiltraram dentro do PRTB para tentar tomar o partido e ficar inflamando, ficar manchando o nome do PRTB, ao qual eles dizem, a imprensa fala, que é envolvido com o PCC. É tudo mentira. Não existe nada disso. Não existe nada. PRTB não é envolvido com organizações criminosas. Se tem algum indivíduo que é envolvido, nós vamos arrancar todos eles. Agora, não é porque o meu presidente, o melhor presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e Tarcísio de Freitas, governador, está indicando o Ricardo Nunes, que eu vou dar meu voto. Não vou dar nunca. Eu sou livre, eu tenho liberdade de pensamento. Eu não vou votar. Como é que eu posso dizer que eu sou de direita conservadora e eu vou apoiar um candidato que é envolvido com a esquerda? Querido, está desdizendo tudo aquilo que você afirma que é. Como que você vai dizer que é de direita conservadora? Como você vai dizer que é Deus, pátria e família? Como que você vai confirmar que você vota, você defende a família brasileira? E o teu voto você vai dar apoio para quem pertence à esquerda comunista? Me desculpa, meus amados irmãos brasileiros e estrangeiros. Isso é um absurdo. Eu fico decepcionado de ver tudo isso. Nunca que o presidente Jair Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho a ele e o governador Tarcísio, eles nunca deveriam ter dado apoio ao Partido Liberal. Teria que se isentar disso daí. Está queimando a vida política deles. Com todo o respeito, eu lhe falo ao presidente Jair Bolsonaro, voto no senhor, continuarei votando no presidente Jair Bolsonaro. Mas se o senhor me indicar alguém que é envolvido com a esquerda, que é partido de esquerda infiltrado, me desculpa, eu não voto. Porque se eu sou de direita conservadora, se eu luto pelo meu país, se eu luto pela família brasileira, eu luto pelo povo, não tem como. Veja bem,
de uma fonte de água, não pode jorrar água quente ou água fria. Não pode jorrar água salgada ou água doce. Ou é doce ou é salgada. Como que eu vou dizer que eu sou de direita conservadora e eu vou dar apoio a um candidato de esquerda? Eu jamais na minha vida. Muitas pessoas já me perguntaram. Doutor Paulo Rosendo, o senhor vai votar em Ricardo Nunes? Não vou. Conheço o Ricardo Nunes de infância, na mesma região onde eu moro, região de Interlagos, mas eu não voto em Ricardo Nunes. Por quê? Não é pela pessoa do Ricardo Nunes, é pela pessoa do partido ao qual ele faz parte. É partido que sempre andou com a esquerda, sempre andou com o PT. Pesquisem, o MDB de Michel Temer sempre andou com o partido de esquerda. Portanto, eles nunca lançaram nenhum candidato a presidente a ganhar. Sempre ocuparam do oportunismo. Pode ver que Bruno Covas veio a falecer, Ricardo Nunes assumiu porque era o vice. Quando a Dilma saiu do poder, quem foi que assumiu? Michel Temer, porque era o vice. E agora me vem pedir voto para Ricardo Nunes com devido respeito. Eu digo, continuarei a votar no presidente Jair Bolsonaro. Continuarei a votar em Tarcísio de Freitas. E digo, o meu voto, e de todos que eu conheço e da minha família, que eu vou pedir, que o voto é livre. Eu vou pedir voto para Pablo Marçal, 28 PRTB, prefeito de São Paulo. Se você não quer São Paulo com defeito, vote Pablo Marçal, 28, prefeito de São Paulo. É assim que eu penso, meus amados. Pense bem no seu voto. Eu não posso votar jamais num candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Eu não posso votar jamais em Ricardo Nunes, porque eu vou estar desdizendo, eu vou estar desfazendo todos os meus princípios conservador. É pelo Ricardo Nunes? Não. É pelo partido dele, MDB, de Michel Temer, que indicou o ministro Alexandre de Moraes, que vem aí rasgando a Constituição e praticando tudo quanto é ilicitudes junto do Poder Judiciário, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Por isso eu lhe peço, pense bem antes de dar o seu voto. Um abraço a todos, que a graça de Deus esteja na sua vida. Juntos somos mais fortes, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos à frente. Não desista, pense bem antes de votar. Pense bem, você não pode ser massa de manobra e você não pode ser considerado um gado, aonde tem um tocador de gado para te levar adiante. Você é livre para votar em quem você quiser. Não entre nessa enganação que estão fazendo com você. Um abraço a todos.